Uma abençoada segunda-feira para você, abençoada pela palavra de Deus que nós vamos meditar neste momento, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo esse evangelho de hoje. Esse evangelho em que os discípulos estão na barca, sozinhos, entre aspas, né? Que Jesus estava em oração no monte, mas com certeza sabia tudo que estava se passando ali naquela barca. E o mar, que na Bíblia representa tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que são os nossos obstáculos, dificuldades, este mar está agitado. E você pode pensar um pouquinho na sua vida, né? Qual é o mar agitado que talvez você esteja atravessando? Nós, humanidade, estamos atravessando esse mar da pandemia, da crise econômica. Como esse mar da nossa humanidade está agitado e o nosso barquinho está balangando, como está difícil. Mas, diante dessa situação, Jesus vem caminhando sobre as águas. E o caminhar sobre, na Bíblia, significa dominar. Jesus tem poder sobre tudo aquilo que está agitado na sua vida. Jesus pisa, Jesus é maior do que qualquer problema e dificuldade que nós estejamos atravessando. E Jesus nos dá a possibilidade também de nós caminharmos sobre este mar, andarmos sobre essas águas agitadas da nossa vida. Jesus nos dá esse poder, poder que vem pela fé. E Pedro vai, começa bem. Enquanto ele está olhando para Jesus, com um olhar fixo no Mestre, ele caminha sobre as águas. Mas de repente ele sente o vento, sente medo, duvida e começa a afundar. E assim é o mesmo na nossa vida, minha querida irmã, meu querido irmão. Enquanto você tiver os seus olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele está lá de mãos estendidas, te dando o poder para superar os obstáculos da sua vida, você vai andar sobre as águas. Mas se você deixar de olhar para Jesus e começar
a olhar as águas agitadas, o vento que está forte, os problemas, aí você vai perder o foco do Mestre e vai começar a afundar. É como diz aquela frase: não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao seu problema que você tem um Deus muito grande e poderoso. Precisamos aprender essa lição, olhar para Jesus, não olhar para as dificuldades, não olhar para as águas agitadas da nossa vida, olhar para o Mestre, porque enquanto nós tivermos o nosso olhar fixo nele, sabendo que ele vai continuar nos fazendo andar sobre as águas, nós vamos conseguir. Mas se a gente vacilar, se a gente duvidar, nós afundamos. Creia nisso. Confie nesse Deus que é maior do que qualquer dificuldade. E esse Deus que está cuidando do barquinho da sua vida, que está balangando, mas que é cuidado por Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu navegar, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente dia, nos vemos amanhã.